Olá e bem-vindo ao Best in Tesla e ao Overflow News Show, episódio 95. Depois de 7 longos anos de espera, a direção totalmente autônoma finalmente chegou ao meu país, a Dinamarca. E os chineses estão ganhando escala em um ritmo sem precedentes. E a BYD está mirando se tornar a maior montadora de automóveis em 5 anos, mesmo sem o mercado dos Estados Unidos. Como as montadoras ocidentais não acompanham os chineses, tentam apenas desviar a atenção das pessoas com outra coisa. Algo estúpido. E os Teslas IA 3 podem receber o Full Self Driving 14 no final deste mês. Temos mais dados mostrando a explosão na adoção de veículos elétricos em países em desenvolvimento. E parece que temos algumas informações não oficiais que mostram que a versão 3 do Optimus da Tesla está prestes a iniciar a produção. Tudo isso e muito, muito mais no episódio de hoje. Vamos começar agora mesmo! Vamos pôr nossa agulha estéreo neste suco. Então, finalmente, depois de 7 longos anos esperando com meu software de direção totalmente autônoma no meu Tesla, a Tesla aprovou a direção totalmente autônoma aqui na Dinamarca. Se você se pergunta por que não coloquei minha experiência com direção autônoma no vídeo, explico. Bem, meu carro está com um defeito no airbag. Então, não posso sair para um passeio com direção totalmente autônoma. E provavelmente não vou conseguir por mais uma semana. Meu país, a Dinamarca, foi o quarto a aprovar a direção totalmente autônoma supervisionada da Tesla. Ambos compartilhados pela Tesla, mas também pela mídia nacional aqui na Dinamarca, como a DR e a TV2. O consenso é que todos estão bastante impressionados com o software. As autoridades rodoviárias dinamarquesas também acreditam que isso aumentará a segurança nas estradas, como concluiu a RDW em sua pesquisa. A FDM, aqui na Dinamarca, por outro lado, ainda acha que precisamos ficar de olho para ver se isso causou mais acidentes. Mas isso é claro também porque a FDM não tem acompanhado a Tesla de perto, como nós, nerds da Tesla, e não parece realmente entender isso. Já é 7 vezes mais seguro que um motorista humano nos Estados Unidos, ou podem ver os dados recém-recebidos da Holanda, como compartilhou a Tesla. Nos últimos 2 meses, o sistema Full Self Driving foi mais de 3 vezes mais segura que a manual nas estradas holandesas e teve quase 15 vezes menos acionamentos do freio automático de emergência. Porque o sistema está sempre alerta, nunca se distrai, não se cansa e pode reagir mais rápido do que nós. Então, não tenho dúvida de que isso vai aumentar a segurança e não o contrário. E parece que o FDM esquece completamente que já temos o piloto automático avançado aqui na Dinamarca, onde também posso ativá-lo em cidades, rodovias e estradas principais. Mas é um sistema muito menos capaz. Então, em vez de ter um sistema de piloto automático de 4 ou 5 anos de idade, que posso ativar basicamente em qualquer lugar, desde que eu esteja em uma estrada e haja algumas faixas, vamos ter um sistema que é muitas ordens de magnitude mais capaz e, portanto, também muito mais seguro. Na minha opinião, isso certamente aumentará a segurança para todos os proprietários de Tesla. Agora eles poderão deixar o carro dirigir sozinho sob supervisão, porque nós já conseguimos fazer isso antes, só que com um sistema muito menos capaz. Parece que o FDM está completamente ignorando esse fato, porque eles só dizem, olha, cometeu um erro no vídeo. Sim, você sabe quantos erros o sistema de piloto automático aprimorado cometeu hoje quando você o ligou fora da rodovia? Deixa eu te explicar uma coisa, foram muitos. Mas isso não importa, porque eu sou o responsável, eu estou supervisionando o carro. Nada mudou nesse fato, apenas que o sistema está mais capaz e mais seguro do que nunca. Mas é claro que a grande mídia dinamarquesa também já está fazendo manchetes sobre o sistema da Tesla cometer erros no vídeo de divulgação. Bem, o motorista é responsável, então nesse caso o motorista deixou o veículo cometer esse erro. Por que é tão difícil para as pessoas entenderem isso?
Você tem que assistir a um vídeo inteiro e fazer um pequeno teste no seu Tesla antes mesmo de poder ligá-lo. Você é o responsável. É chamado de direção totalmente autônoma, supervisionada por um motivo. E outro fato que TV2 afirmou foi que esse foi apenas o primeiro de muitos. Muitas outras montadoras vão lançar sistemas semelhantes em breve. Sim, a concorrência ela ainda parece estar por vir. Então, ou eles não entendem a capacidade do sistema, ou as capacidades do outro sistema, ou a tecnologia por trás deles. Porque sabemos que a Xpeng e outros na China são muito bons, mas eles estão longe de ter as mesmas capacidades que a Tesla tem aqui na Europa. Mas a Tesla já demonstrou suas capacidades, não só com o test drive aqui na Europa, mas até mesmo na Alemanha, com o teste bem-sucedido do sistema sendo usado por pessoas que não têm carteira de motorista ou não têm mais capacidade de dirigir, como já relatei antes. E esse serviço de robotáxi, supervisionado com direção totalmente autônoma, agora se expande de Eifel-Eifel-Kreis, Pittsburgh-Prüm, para todo o distrito de Volkneifel em parceria com a Tesla. 2 veículos, Malwire, operam como transporte para aprendizes sem carteira de motorista, conectando escolas profissionais em Gierstein e Prüm. Um funcionário da Tesla permanece no banco do motorista por razões legais e de segurança, enquanto realiza viagens tranquilas e sem incidentes. O produto fortalece a mobilidade dos jovens na zona do euro como um complemento ao transporte público. Os testes iniciais em Gierstein tinham como objetivo uma expansão mais ampla e integração ao conceito de mobilidade rural. Então, isso é algo que a Tesla pode fazer em todos os países da Europa. Então, para a TV2 pensar que existe mais alguém com basicamente as mesmas capacidades e que eles vão surgir em breve, só mostra o quão pouco eles entendem dessa tecnologia. Mas pelo menos a grande mídia está noticiando isso e está sendo bastante positiva em relação ao sistema em si. Agora, só espero que a Alemanha também aprove a direção totalmente autônoma e que possamos atravessar países, porque isso vai significar que poderei pegar meu carro e dirigir da Dinamarca por toda a Alemanha até a Áustria, quando formos sair de férias para esquiar em janeiro. Estou torcendo para que isso seja uma possibilidade. Infelizmente, já recebemos a pauta da próxima reunião da Comissão Europeia e a votação sobre o sistema de direção autônoma da Tesla não está incluída, como Alexandre também compartilhou. Nova reunião do TCMV, novamente a pauta foi divulgada e parece que não haverá votação na programação, mas pelas reuniões anteriores sabemos que isso pode mudar pouco antes da reunião. Então, estou torcendo. Mas Alexandre também me explicou no evento de aquisição da Tesla que se houver uma votação e o resultado for não, então todos os países da União Europeia que aprovaram a direção totalmente autônoma pelo artigo 39, como o RDW na Holanda e agora também outros 3 países, perderão a aprovação para uma direção totalmente autônoma. E se eles nunca votarem sobre isso, a aprovação pelo artigo 39 só dura 36 meses e depois eles terão que começar tudo de novo para aprovar a direção totalmente autônoma, individualmente, em todos os países que já aprovaram. Então, mesmo que vejamos um grande avanço para esta aprovação na Europa, ainda não há garantias. Então todos nós ainda precisamos pressionar as autoridades e torcer para que dê certo. E você reparou como o Claude é a ferramenta mais comentada na internet no momento? Claude tem lançado novos modelos e recursos como Claude Cowork, Claude Design, Skills, Connectors, literalmente toda semana. É realmente a ferramenta mais poderosa do momento, que permitiu às pessoas ir da ideia ao aplicativo e ao lançamento sem uma única linha de código, criando apresentações full stack, tocando a própria vida no piloto automático e até substituindo uma equipe inteira de marketing. E naturalmente, todo mundo em todo lugar está dizendo para você aprender Claude, mas raramente ensinam como fazer isso. Mas, felizmente, eu conheci a Outscale, a patrocinadora de hoje. Eles oferecem o primeiro Claude Atom do mundo, explorando Claude, seus usos e mais de 10 ferramentas de IA no próximo fim de semana, das 10h às 19h, horário do leste dos Estados Unidos. E eles têm apenas 1000 vagas gratuitas por tempo limitado. 10 milhões de pessoas ao redor do mundo já participaram disso e avaliaram com 4,9 de 5 no Trustpilot. Recomendo muito que faça esse curso.
No workshop, você pesquisará Claude, criará seu artefato e painel, fará uma apresentação usando Claude e configurará os conectores do Claude, como o Indeed, para automatizar sua busca de emprego, dominar mais de 10 ferramentas de IA, criar GPTs e agentes personalizados, além de gerar imagens e vídeos com IA. E ao final, estar em posição de automatizar toda a semana. Inscreva-se agora e ganhe 50 códigos secretos do Claude como bônus, elevando a ferramenta para outro nível. Uma biblioteca de prompts e kit de ferramentas de IA personalizados, tudo gratuito. O melhor é que você terá orientação de líderes da Microsoft, Google, Amazon e Nvidia. O que você aprenderá nesses 2 dias transformará os próximos 2 anos da sua vida. Inscreva-se agora antes que as vagas acabem. Acesse meu link abaixo ou escaneie o QR Code para entrar na comunidade do WhatsApp antes que as vagas acabem. Obrigado a Outscale por patrocinar este vídeo. E os chineses estão crescendo em um ritmo sem precedentes e a BYD está mirando se tornar a maior montadora de automóveis em 5 anos, mesmo sem o mercado dos Estados Unidos. A mensagem principal do CEO da BYD na Assembleia Geral Anual. Queremos manter o crescimento nos próximos 3 a 5 anos, buscando nos tornar a líder global em produção e vendas de veículos até 2030. A exportação de veículos este ano deve superar a meta anterior de 1.600.000 unidades. As vendas de veículos este ano dependem do gargalo de produção da bateria de carregamento rápido Blade de segunda geração, cuja produção está aumentando em cerca de 20.000 a 30.000 unidades por mês. Esperamos que a produção salte em 2027. Estamos prontos e preparados para o lançamento da direção autônoma de nível 4 assim que as políticas e regulamentações estiverem em vigor. Recapitulando. De janeiro a maio, as vendas totais de veículos foram de 1.400.000 unidades, uma queda de 20%, mas as exportações foram de 614.000. Unidades aumentaram 65%. Sim, o governo chinês parou com o incentivo para veículos elétricos, então isso, é claro, afetou muito empresas como a BYD, especialmente nas vendas domésticas. Mas, é claro, eles não querem que suas fábricas operem com uma taxa de utilização menor, então estão exportando veículos agressivamente para o resto do mundo. Como Michael Dong também apontou, as exportações da BYD representam 30% das vendas totais no acumulado do ano, um aumento em relação a menos de 10% há apenas 2 anos. E você pode ver claramente o que está acontecendo neste gráfico, onde podemos ver que os carros a combustão simplesmente estão morrendo na China. Os veículos elétricos cresceram extremamente rápido, mas se estabilizaram aqui no início de 2026, o que já era esperado devido ao fim dos incentivos para veículos elétricos. Mas assim como vimos no Reino Unido e na Alemanha, o crescimento vai voltar, o que normalmente leva de 12 a 18 meses. Mas eu, pessoalmente, acho que isso vai acontecer um pouco mais rápido na China, é claro. Mas a BYD não está desacelerando só porque o mercado doméstico está entre 2 ondas de crescimento. Como eles planejam conquistar o mundo de qualquer maneira, como Michael escreveu, fera ou bolha. A BYD credenciou 102 concessionárias no México. Isso é mais do que a Toyota. A Toyota está no mercado mexicano há 20 anos. Sim, mas a BYD planeja se tornar a maior montadora do mundo em escala nos próximos 5 anos, como o CEO disse, e isso sem acesso ao mercado dos Estados Unidos. Eu acho que nunca vimos um jogador mais agressivo no mundo automotivo do que a BYD. E se você está se perguntando como marcas chinesas, como a BYD, conseguem se mover e escalar dessa forma, bem, Michael compartilhou alguns fatos que podem responder a algumas dessas perguntas. As empresas chinesas recebem, em média, de 3 a 8 vezes mais apoio do governo em 2024 do que as empresas dos 38 países da OCDE. E nesses 38 países, temos países como Alemanha, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. Montadoras chinesas recebem de 3 a 8 vezes mais apoio governamental que o resto da indústria automobilística. Como os chineses controlam a cadeia de suprimentos dos veículos elétricos, conseguem fabricar carros 30% mais baratos que outros países.
Porém, eles recebem de 3 a 8 vezes mais apoio do governo, tornando a competição injusta. Mas além de tudo isso, como Michael também destacou, são igualmente poderosos os empréstimos a juros zero ou empréstimos facilitados dos bancos estatais. Então, todo o governo chinês e todos os envolvidos estão apoiando o avanço da China para se tornar o maior player no mundo automotivo. Como Michael também compartilhou, aqui está uma história da China com enormes implicações globais. As vendas de carros no maior mercado do mundo vêm caindo há 8 meses consecutivos. Em maio, despencaram 22% em relação ao ano anterior. Isso representa uma queda de 400 mil carros em apenas um mês. Fabricantes chineses de automóveis reforçaram a aposta na exportação para mercados globais. É preciso manter as fábricas funcionando e eles compartilharam que passaram de 3 milhões e 100 mil em exportações em 2022 para uma previsão de 12 milhões em 2026. Os carros chineses estão chegando ao seu bairro, devastando montadoras tradicionais na Austrália, Reino Unido, Espanha, México, Brasil e muitos outros lugares. Como você também pode ver claramente neste gráfico do Nick Elétrico, o crescimento que a BYD teve na Europa apenas nos últimos 12 meses, eu tenho dificuldade em ver como as grandes montadoras tradicionais, que se movem devagar, têm alguma chance contra isso. E falando das montadoras ocidentais, que não conseguem acompanhar as chinesas, bem, então elas apenas tentam desviar a atenção das pessoas com outra coisa. Algo estúpido. A indústria automobilística alemã continua sua busca desesperada por veículos movidos a hidrogênio. Como Alex compartilhou, a Mercedes investiu em um caminhão pesado movido a hidrogênio. Na feira de transporte IAA em Hannover, a Mercedes está apresentando seu caminhão Next Gen H2 como seu principal veículo movido a hidrogênio. Este veículo com célula de combustível usa hidrogênio líquido e foi projetado para autonomia acima de 1.000 km por tanque. Mas isso é, como Alex também destacou em sua postagem, uma perda de tempo, dinheiro e recursos. A Tesla, junto com várias empresas de transporte de carga nos Estados Unidos, já mostrou que caminhões totalmente elétricos são viáveis para transporte de longa distância. Eles, na verdade, tiveram um desempenho melhor do que os caminhões a diesel. E eles já estão circulando pelas ruas atualmente. A Tesla está aumentando sua fábrica de produção, que tem capacidade para 50 mil unidades por ano, porque o caminhão elétrico da Tesla foi testado e aprovado não só pela própria Tesla, mas também por mais de uma dúzia de empresas de transporte de carga que o adoram. Enquanto isso, o caminhão Mercedes Next Gen H2 é apenas um modelo de produção em pequena escala, com cerca de 100 unidades a partir do final de 2026 para testes com clientes na Alemanha. Você sabe, eles estão desmontando estações de hidrogênio, principalmente como projetos de desenvolvimento e demonstração, não como lançamentos comerciais completos. A produção em série completa está prevista para o início da década de 2030, então não é para o ano que vem ou daqui a 5 anos, é para a década de 2030. Quero dizer, isso é uma loucura. Ainda não temos um preço oficial, mas alguns analistas estimam que o caminhão H2 de próxima geração terá um preço de cerca de 550 mil a 630 mil dólares americanos. Você pode testar o caminhão elétrico de longa autonomia da Tesla por 290 mil dólares, então isso será metade do preço do caminhão a hidrogênio da Mercedes. Quem a Mercedes acha que vai comprar o caminhão a hidrogênio deles em vez da versão elétrica da Tesla, que custa metade do preço? Porque poder carregá-lo um pouco mais rápido não faz muita diferença. Quando você tem um veículo totalmente elétrico que pode fazer 500 milhas, porque o caminhão pode ser totalmente carregado durante a parada obrigatória do motorista, que eles têm que fazer de qualquer jeito, ou enquanto estão sendo carregados e descarregados no destino. Você não pode fazer isso com um caminhão a hidrogênio. Não existe nenhum lugar no universo conhecido onde um caminhão a hidrogênio faça sentido, porque o caminhão a hidrogênio também é dramaticamente mais caro para abastecer. Uma comparação direta entre o caminhão a hidrogênio da Mercedes e a eletricidade para o Tesla Semi mostra que é dramaticamente mais barato por abastecimento ou por milha.
A maioria dos operadores que pode carregar no depósito vai perceber um custo de energia de 4 a 6 vezes menor, graças também à eficiência muito maior do poço à roda. Qualquer empresa de frete que comprar o caminhão a hidrogênio estará se condenando, pois simplesmente não conseguirá competir, já que terá um caminhão que é pelo menos 5 vezes mais caro por milha do que os concorrentes que comprarem a versão elétrica. E o mais absurdo é que a Mercedes já tem a versão elétrica deles. Isso é uma estupidez inacreditável e eles nem sequer construíram isso do zero. O motorista continua sentado na lateral e tudo é feito sobre a antiga plataforma do caminhão. O Tesla Semi, por outro lado, é uma reinvenção completa de um caminhão e os caminhoneiros que estão testando realmente adoram. A Tesla criou algo totalmente novo para o futuro, enquanto a Mercedes está tentando adaptar seus velhos dinossauros com tanques de hidrogênio super caros e sistemas de célula de combustível. Isso não vai acabar bem, mas outra montadora alemã que está apostando em vários cavalos, até em cavalos mortos, é a BMW, como Gobi compartilhou. Eu realmente não consigo entender por que a BMW está investindo tanto em tecnologia de hidrogênio, justamente quando seus carros elétricos a bateria estão ficando tão bons. Do iX3, com autonomia de 800 km, ao novíssimo i3, com autonomia de 920 km. E agora, uma tecnologia que não conseguiu ganhar espaço por 25 anos, o hidrogênio está recebendo grandes investimentos para ser introduzido no X5. Por quê? Não faz sentido. Sim, obrigado. Exatamente. Não faz sentido só porque agora eles conseguem acomodar melhor o hidrogênio, então ele não invade tanto o interior do veículo como antes. Não torna a tecnologia menos cara, muito pelo contrário, nem menos complicada, e não vai magicamente fazer com que toda a infraestrutura para abastecer esses veículos surja de repente. Na verdade, está acontecendo o contrário, como eu já mostrei antes. Hoje, existem 170 postos de abastecimento de hidrogênio em toda a Europa continental. Mas, de acordo com o relatório do Observatório Europeu do Hidrogênio, havia 186 postos em maio de 2025. Então, a infraestrutura de postos de hidrogênio está diminuindo, não crescendo. Mas, mesmo com esses 170 postos de abastecimento de hidrogênio em toda a Europa continental, haverá apenas o suficiente para abastecer cerca de 8.000 a 10.000 carros movidos a hidrogênio. Porque a maioria desses postos só tem capacidade diária para abastecer 50 carros ou até menos caminhões, como 10 caminhões. Temos uma frota de cerca de 300 milhões de carros de passeio no mercado europeu mais amplo. A infraestrutura que foi construída para o hidrogênio não é nem uma gota no oceano, é menos do que uma gota no oceano. E o mais engraçado, talvez triste, é que a infraestrutura de abastecimento foi um argumento do CEO da BMW contra os veículos elétricos e por que eles estão trabalhando em carros movidos a hidrogênio. Mas agora temos 1,2 milhão de pontos de recarga na Europa, 1,2 milhão contra 170. Sim, isso é literalmente uma perda de tempo, recursos e dinheiro por parte da BMW, Mercedes e de todos os outros que ainda estão perseguindo essa ideia estúpida do hidrogênio. Quando a Tesla, junto com uma dúzia de empresas de transporte de carga, já validou o veículo totalmente elétrico e esse é o caminho a seguir. Mas não é só a Tesla. A Scania, uma das maiores fabricantes de caminhões do mundo, também estava buscando as duas versões antigamente, mas eles também, há muitos anos, chegaram à mesma conclusão de que o totalmente elétrico era o caminho a seguir. Era menos complicado, muito mais barato e muito mais confiável. O hidrogênio é um cavalo morto que a Mercedes e a BMW continuam insistindo. E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora dos curtas da Tesla. Tivemos Owen, que fez uma pergunta. Acabei de chamar meu Model 3 e ele piscou para mim. Foi como se ele me visse e dissesse: "Ei, esse é o seu carro", e piscou os 2 piscas. Nunca vi ele fazer isso em movimento. Pode ser um bug, mas espero que seja intencional. Mas a Tesla respondeu: "Ele só está feliz em te ver. Legal."
E Omar tinha alguns rumores sobre direção totalmente autônoma para carros IA. 3, como ele escreveu. Teslas IA, 3 recebem direção totalmente autônoma no dia 14 deste mês. Então, se isso for verdade, será algo enorme disponibilizar isso para os donos de Tesla IA. 3. Espero que isso realmente aconteça e mal posso esperar para ver o quão capaz a versão Lite vai ser. E eu já falei antes, Dana, sobre as eficiências entre o Tesla Cybercab e os robotáxis da Waymo, mas o Nick acabou de montar essa imagem muito boa que mostra isso de forma bem clara. E como ele também escreveu, o Tesla Cybercab é 3,4 vezes mais eficiente do que um Waymo I-Pace. O Cybercab foi construído do zero como um robotáxi. O Waymo é uma plataforma equipada com sensores que aumentam o peso, o arrasto e o consumo contínuo de energia do sistema. Sim, isso basicamente não mudou com a próxima geração do robotáxi da Waymo. Ainda será pelo menos 2 vezes menos eficiente do que o Tesla Cybercab. Então isso é apenas uma ótima ilustração de por que o Cybercab estará em uma categoria própria. E eu mostrei que o Tesla Modelo Y foi o segundo carro mais vendido de qualquer tipo na China em maio, mas no segmento de SUV ele foi o vencedor absoluto, superando todos os outros tipos de motorização. Legal! E Le Raffles compartilhou outro gráfico onde podemos ver sobre o que já fiz vídeos. Como os países em desenvolvimento estão adotando veículos elétricos mais rápido do que a maioria dos países ocidentais fez ou está fazendo. Pois isso não é apenas uma questão de sustentabilidade, é sobre recuperar a independência ao deixar de lado o petróleo e passar a usar eletricidade que eles mesmos podem produzir em seus próprios países. E como ele compartilhou, Uruguai, maio de 2026, trajetória da energia solar, 52,5% de veículos elétricos a bateria. E como você pode ver no gráfico dele, eles provavelmente vão atingir 80% em 1 ou 2 anos. Como ele escreveu, mês recorde de veículos elétricos a bateria no Uruguai, 52%. Isso é insano! Carros a combustão estão acabando, veículos elétricos dominam e híbridos plug-in não avançam. Sim, exatamente. É isso que temos visto em todos os países que fizeram a transição para algo como 80% de veículos elétricos. Os híbridos são apenas um passo intermediário entre uma coisa e outra. É nisso que muitos fabricantes de automóveis dos Estados Unidos apostam agora, reduzindo seus veículos elétricos. Então eles estão apostando no trampolim, o degrau entre o passado e o futuro. Eu, pessoalmente, acho que isso é um grande erro, mas vamos ver se eles conseguem fazer a transição do trampolim para o carro do futuro. E na China, as pessoas ainda estão levando o Full Self-Driving da Tesla ao extremo, como este aqui, que o grande Hu compartilhou. Isso é absolutamente impressionante. Com o Full Self-Driving, sua atenção fica livre do volante, dando a você mais tempo para aproveitar a viagem e a beleza ao seu redor. E que lugar insano, como o Falcão também escreveu. Esses vídeos me dão vontade de ir para a China para testar o Full Self-Driving em situações assim. Sim, isso é realmente uma ótima demonstração de como o sistema Full Self-Driving da Tesla consegue dirigir literalmente em qualquer lugar do planeta onde haja espaço para dirigir. Você não vai ver um caminho mais acima por aqui tão cedo. E Money Marshall compartilhou algumas notícias de última hora sobre o Optimus. O novo lote de robôs Tesla Optimus versão 3 teve o pedido oficialmente emitido. No início dessa semana, foi relatado que a Tesla fez o primeiro pedido claro de produção em massa do Optimus versão 3 com o fornecedor principal, com o projeto passando oficialmente da fase de estrutura PPA para a preparação de produção em massa SOP. A produção semanal do terceiro trimestre será de 50 a 100 unidades, aumentando para mais de 2.000 unidades até o final do ano. E como ele escreveu depois, os rumores sobre a produção em massa vêm de Shangyang Hongtai. Entrega confirmada de 550 unidades nos próximos 2 meses, correspondendo ao lançamento oficial do plano de produção de 50 unidades por semana
Isso, é claro, não foi confirmado oficialmente, então leve essa informação com cautela e faça dela o que quiser. Mas acho que é justo dizer que a Tesla está chegando extremamente perto de iniciar a produção real do Optimus versão 3, o que significa que eles devem estar muito próximos de preparar aquela demonstração do robô da Tesla. Mal posso esperar por esse momento histórico. Isso é tudo que temos tempo para mostrar nesta edição do Overflow News Show. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda muito o vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e no sino de notificações, assim você não perde os próximos vídeos como este. E pode ajudar este canal a crescer, para que possamos alcançar mais pessoas sobre a revolução dos veículos elétricos e o futuro da incrível abundância. Se já é inscrito no canal, obrigado pelo apoio. Se quiser ajudar ainda mais, por apenas $1, torne-se patrono do canal. Ganhe agradecimento e vantagens como acesso antecipado, vídeos sem anúncios e exclusivos. Veja os patronos para mais detalhes. Não esqueça de me seguir no X, onde posto novidades e muito mais. Confira também a loja para adquirir produtos e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou patrono. Há uma opção de doação logo abaixo ou no meu site bestintesla.com. Você pode se tornar produtor executivo e receber notícias, vídeos exclusivos dos bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa no bestintesla.com. Obrigado por assistir. E até a próxima, se cuidem por aí. Seja gentil!